Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos mais um vídeo no qual a gente vai trabalhar habilidades relacionadas à probabilidade. Qual é essa habilidade? Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional, na forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão em diversos contextos. E de onde vem a probabilidade? Muitas vezes a gente estuda a probabilidade e estatística, mas temos alguns exemplos aí, quando a gente fala de overbooking, por exemplo, que ocorre com as companhias aéreas. O que é um overbooking? Vende mais passagens do que tem de lugar disponível. Por que isso acontece? Sempre tem aquela pessoa que perde o voo. Aí, para não ter prejuízo, as empresas vendem a mais. Aí fica, né? E se num determinado voo não houver desistências, que é uma pergunta que a gente faz aí. Se não tiver desistências, algum problema vai acontecer. Aí a empresa tem que dar um jeito de colocar num próximo voo, responsabilizando-se pela hospedagem das pessoas. Mas vamos parar de falar de história um pouquinho e vamos direto às probabilidades de fato. O que a gente tem aqui? Probabilidade numericamente falando é a divisão ou a razão entre a chance de um evento acontecer dentre todos os disponíveis. Como, por exemplo, quando a gente está na sala de aula, qual a probabilidade de eu passar pela sala sem dar absolutamente nada para vocês fazerem? Nenhuma. É o que a gente chama de evento impossível. Mas vamos aos tipos de eventos que podem acontecer. O evento certo é aquele que ocorre em 100% dos casos. Tem probabilidade igual a 1. Exemplo, obter um número menor ou igual a 6 no lançamento de um dado convencional. O hexaédrico, o dadinho, aquele tradicional que é um cubo, lembra? Tem lá os 6 números que muitos usam de forma viciada. O evento impossível é aquele que não pode ocorrer, como por exemplo, eu, professor de matemática, não dar lição para vocês em uma aula. Isso tem probabilidade 0. Um outro exemplo, obter um número maior que 6 no lançamento de um dado convencional. Por que isso é impossível? Porque o dado só tem numeração de 1 até 6. Um evento possível, mas não certo, é o evento cuja probabilidade de ocorrer situa-se entre 0 e 1. Por exemplo, obter a face 3 no lançamento de um dado convencional. E o que a gente vai estudar nesse vídeo é como lidar com esse tipo de situação. Olha só, escreva o espaço amostral para o lançamento de um dado convencional. O que é espaço amostral? É tudo o que pode acontecer. Você vai jogar um dado para cima, espaço amostral S é o nome de um conjunto que a gente vai representar. Que número pode sair? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Estas são todas as possibilidades que nós temos de um número. O que pode sair do lançamento de um dado? Essas 6 possibilidades aí são as que existem, tá? Olha só aí na letra B. Escreva o espaço amostral A para o lançamento de um dado octaédrico. O que é um dado octaédrico? Talvez vocês nunca tenham visto. É um dado que tem 8 faces. Então, ele é numerado de 1 a 8. O seu espaço amostral é A vai ser igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, um dado octaédrico é aquele que tem 8 faces. Agora responda, em qual dos dois dados que a probabilidade de obter uma face par é maior do que a de obter uma face ímpar? E justifique sua resposta. Primeiro, lembra que a gente vinha falando ali, que eu disse para vocês no exercício anterior, que a probabilidade é o evento que ele espera que aconteça dentre todos que tem disponíveis. Então, no dado 1, por exemplo, 1A, qual é a probabilidade de obter uma face par? Quais são as faces pares? O 2, o 4 e o 6. Então, são quantas possibilidades aí? São 3 de um total de 6 possibilidades. Lembrando que sempre que a gente tem uma fração, a gente, se puder, simplifica. Então, 3 sextos é a mesma coisa que 1 meio. 1 em cada 2 possibilidades.
Bom, logo mais a gente vai aprender a passar isso para decimal e também porcentagem. Então, vamos analisar agora a probabilidade de se obter uma face par. Um B, que é o do octaédrico, são quantos os números pares? Ó? A probabilidade de obter uma face par é maior do que a de obter uma ímpar. Então, 1, 2, 3, são 4 possibilidades de números pares para quantos totais? De 8. Isso aqui é possível simplificar, que dá 1/2. Ou seja, nos dois dados, a chance de obter uma face par é a mesma de obter uma face ímpar. Tá? Se você for ver a face ímpar, ó, 1, 2, 3 também, de 6. E 4 de 8 no outro dado. Então, nesse caso, as chances são exatamente as mesmas. Deu para entender essa questão da probabilidade? Lembrando, gente, se não entender, comenta aqui no vídeo, manda um sinal de fumaça que a gente conversa. Eu vou marcar uma aula ao vivo já pra gente na próxima semana, tá? Em qual dos dois dados a probabilidade de obter um número menor que 6 é maior? Então aqui a gente precisa ver o quê? Quantos são os números menores que 6 no caso do dado 1A? No caso do dado 1A, 1, 2, 3, 4, 5 números são menores que 6, de um total de 6. E no item 1B, quantos são os números menores que 6? Também são 5, só que de um total de 8. Então, qual é a probabilidade maior? É mais provável no dado convencional, que é 1A, que é 5/6. Se você tiver na dúvida do porquê que este valor é maior, eu deixo você pegar a sua calculadora e dividir 5 por 6 e dividir 5 por 8 e ver qual das duas que é maior, tá bom? Olha só um exercício interessante de fazer aí. Marque verdadeiro ou falso nas seguintes afirmações sobre o lançamento de um dado octaédrico com faces numeradas de 1 a 8. A probabilidade de obter 5 na face superior é maior do que a de obter 8? Olha, se você for analisar isso, qual é a probabilidade de obter face 5? É 1 em 8. E a probabilidade de obter o número 8? Não é 1 em 8 também? Então é a mesma. Então essa primeira é falsa. Olha o segundo aí. A probabilidade de obter 6 na face superior é maior do que a de obter 3? Se você jogar o dado para cima, qual a chance de obter a face 3? A face 6? 1 em 6. E a de obter a face 3? Também é de 1 em 6. Então essa segunda também é falsa. Entendeu? Então vou deixar vocês analisarem essa aí, a terceira e a quarta. Depois me falem o que vocês fizeram. Olha esse exercício interessante aí, ó. Considerando o espaço amostral do dado octaédrico, que é o segundo, aquele que é de 1 a 8. Classifique, analise cada um dos eventos em possível, mas não certo, ou seja, pode acontecer, mas não é certeza. Impossível, aquele que não vai acontecer de jeito nenhum. E por último, o evento certo, que com certeza vai acontecer. Então, aí no caso primeiro, ó, obter uma face menor que 6. Se a gente pode ir até 8, obter uma face menor que 6 é um evento que é possível, mas não é certo. Vocês vão fazer essa mesma coisa nos outros. Obter uma face ímpar também é possível, mas não certo. Letra C. Obter uma face superior a 8. Se o dado vai até 8, é impossível você ter um número maior que 8. Deu para entender, gente? Vou deixar os demais aí para vocês analisarem e fazerem essa classificação. Olha só que coisa interessante, coisa que vocês adoram, mas talvez nunca pensaram que tivesse tanta matemática envolvida. Vou fazer uma pergunta até óbvia. Você conhece algum jogo de baralho? Já jogou paciência no computador? O baralho é formado por 4 naipes: paus, ouros, espadas e copas.
Em um baralho convencional, não esses viciados que a maioria de vocês aí carrega, tem 52 cartas, sendo 13 de cada naipe. Aí lá, ó, dê as representações fracionárias, decimais e percentuais das probabilidades de cada situação, considerando a retirada ao acaso de uma carta de um baralho completo. Ou seja, qual a probabilidade de você tirar um rei? Cada naipe tem um rei. Então, se são 4 naipes, você tem 4 reis de um total de 52 cartas. Tá? Lembra que eu falei de sempre que for possível simplificar? Tanto o 4 e o 52, eles são divisíveis por 4. Então você vai fazer o quê? Não precisa, tá? Mas é bom simplificar. 1 sobre 13, aí fica mais fácil. Tá, essa é a representação fracionária. Ó, é 1 em 13 se você trazer isso para um naipe só. Tem uma carta de rei no naipe de 13 cartas, tá? Para pegar decimal disso, é só dividir 1 por 13, que vai dar 0,0769. Esta é a representação decimal dessa probabilidade. E como você faz para representar porcentualmente? Basta pegar essa representação decimal e multiplicar por 100, que vai dar quanto? 7,69%. Então aí, ó, nós temos aqui as 3 representações. Ó. A representação fracionária, lembrando que se você não quiser simplificar, não precisa, tá? Não tá errado. A representação decimal e a representação percentual dessas probabilidades aí. Certo? Muito bem, vamos lá agora. Retirar uma carta de copas. Como você vai fazer? Retirar uma carta de copas. Uma carta de copas de onde? Você tem uma probabilidade em quantos? Se tem 4 naipes, você tem uma carta de copas em cada um dos naipes. Ó. Então, 1/4. Essa probabilidade de 1/4 já é um número famoso na vida de vocês. Dividindo 1 por 4, vocês têm 0,25, que também é conhecido como 25%. Deu para entender isso, gente? Então, vou deixar para vocês pensarem nos outros aí. Me falem as dúvidas que tiverem, por favor, hein? Olha só, item 4. Escreva a probabilidade de cada um dos eventos. Você ser sorteado dentre os alunos da classe para receber um prêmio. Para ajudar a vida de vocês aí, faz de conta que a sala de vocês tem 25 alunos, tá? Faz de conta que tem 25 alunos na sala de vocês para fazer esta situação aí. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, então tá. Tem 25 alunos, você ser sorteado entre esses alunos aí. Qual vai ser a probabilidade disso acontecer? De 1 em 25. Tá? Aí você... É só na forma fracionária, então tá aí. Letra B. Escolhendo-se ao acaso a probabilidade... Uma pessoa ao acaso, a probabilidade dela ter nascido no verão. A probabilidade é de 1 em quantas estações do ano nós temos? 4. Que também é conhecido como 0,25. Que também é conhecido como 25%. Entendeu? E olha só, escolhendo-se uma pessoa ao acaso, a probabilidade dela ter nascido num sábado. Sábado só tem um na semana, então a probabilidade dela ter nascido no sábado é de 1 em 7 dias da semana. Dividindo-se 1 por 7 dá, arredondando 0,14 de 14%. Tudo bem? A gente vê que essa ideia da fração está associada também à parte do todo. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que a fração está associada à parte de um todo? É isso que a gente vai continuar analisando agora. Olha só, isso é interessante. Ó. Num jogo de dardos, o alvo está dividido como mostra a figura ao lado, aí, ó, em A, B, C e D. O vencedor desse jogo será aquele que conseguir marcar o maior número de pontos após o lançamento dos dardos. As regiões são pontuadas com os seguintes valores: 1, 2, 5 e 10.
Onde você colocaria esses valores para dificultar a obtenção do maior número de pontos? Lembrando que em um dardo, o meio é o mais difícil. Então eu colocaria o 10 lá no dardo, no meio. Tá? Mas é uma sugestão, apenas deixo por conta de vocês aí. Olha esse. Indique a probabilidade de obter um número menor que 8 no lançamento de um dado convencional. Como você vai fazer isso? A probabilidade de obter um número menor que 8 no lançamento convencional é um evento correto. Então, a gente pode colocar que a probabilidade é de 1. Por quê? Todos os números do dado são menores que 8. Tá bom? Na letra B, escolher ao acaso um número quadrado perfeito do seguinte espaço amostral. Então, o que seria um número quadrado perfeito? Aquele que tem uma raiz quadrada exata. Tá? Então, se você analisar esses dados aí, ó, todos eles têm uma raiz quadrada exata. Então, aqui também é o evento certo, a probabilidade 1. E na letra C, escolher ao acaso um número primo do espaço amostral do item 6b, este de cima aí que a gente acabou de analisar, da raiz quadrada. Pessoal, se todos eles têm uma raiz quadrada exata, é impossível que algum deles seja primo. Porque, para você que não se lembra, um número primo é aquele que tem como divisor apenas 1 e ele mesmo. Não tem outros divisores no caminho, ou seja, nenhum número que dividido por ele dê uma divisão exata. Certo? E o próximo número aí, ó, fichas numeradas de 2 a 101 são colocadas dentro de um saco não transparente. Determine a possibilidade de que, ao extrair uma ficha desse saco, ela seja um número par. Então vamos lá. Primeiro de tudo, gente, de 2 até 101 vocês têm 100 elementos. Eu coloquei essa informação para facilitar um pouco a vida de vocês aí. Aí vocês vão fazer essa análise das probabilidades que tem para poder responder este exercício da forma como a gente já estudou ao longo deste vídeo, tá bom? Olha só, 2 dados convencionais, um vermelho e um preto, são lançados simultaneamente, ao mesmo tempo. E os pontos das faces superiores são somados. Qual é a probabilidade da soma ser 2? Como que vocês vão pensar nisso, gente? Vocês vão jogar um dado para cima. Qual é a probabilidade? Se são... Em um dado, você tem quantas possibilidades de espaço amostral aí? São 36. Dos 2 dados, são 36. Por quê? Você tem, em um dado, você já tem 6 possibilidades. Ó. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4... 1 e 5 e 1 e 6. Isso só com 1. Aí você tem 2 e 1. Você somando isso tudo vai dar um total de 36 possibilidades. Qual é a chance da soma ser 2? Só existe uma possibilidade de acontecer, que é esta aqui, ó, 1 mais 1. Então, ó, é uma possibilidade de um total de 36. Ok? Vocês vão fazer esse mesmo raciocínio para a letra B e para a letra C. E ambas as faces serem iguais. Então aí vocês vão ver quantas faces iguais que existem. Tá bom? Olha um teste aí para vocês. Uma moeda é lançada 3 vezes consecutivas. Como você vai pensar nisso? Você aprendeu a fazer uma coisa que chama árvore de possibilidades, lembra? Se você não se lembra, eu vou fazer aqui com vocês. A árvore de possibilidades é aquela, a moeda está aqui. Você lançou a moeda a primeira vez, vocês têm 2 possibilidades aqui. Ou cara... ou coroa. Ou coroa, certo? Este é o primeiro lançamento. No segundo lançamento, quais as possibilidades que você tem? Cara ou coroa, certo? A mesma coisa. Tudo bem? Ó, primeiro lançamento... segundo lançamento. E o terceiro lançamento? Ou vai dar cara,
ou vai dar coroa em cada uma dessas situações aqui. Ó, vou abreviar aqui para caber tudo. Tá? Então, o espaço amostral é isso. Como você escreve esse espaço amostral? Ó, primeiro lançamento, cara, cara, cara. Ó, cara, cara, cara. Outra possibilidade, cara, cara, coroa. Ó. Cara, cara, coroa. Tudo bem? Outra possibilidade, ó, cara, coroa, cara. Ó. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Cara, coroa, coroa. Viu? Vimos as possibilidades com o primeiro lançamento sendo cara. E o segundo lançamento sendo coroa. Primeiro lançamento foi coroa. Coroa, cara, cara. Terminem essa análise. Como vocês vão fazer essa probabilidade aí? Vocês vão ver qual desses lançamentos aqui, ó. A probabilidade de saírem 3 caras é de 1 em um total de quantos lançamentos? Ó, quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, a probabilidade de saírem 3 caras é de 1 em 8. Ok? Se não entendeu, faz a árvore de possibilidades, escreve o espaço amostral e também pergunte, tá? Ou guarde as suas dúvidas para videochamada que a gente vai fazer. Olha só, pegadinha, hein? A probabilidade de que ocorra o sucesso de um evento é de 35%. A probabilidade de que esse evento não ocorra é de... Lembrando que um evento certo é 100%, tá? Então, tudo que rodeia este evento tem que dar 100% no total. Se de sucesso é 35% de chances, tem que ver quanto falta para chegar no 100%, que vai ser a sua resposta, hein? E aí tem alguns exercícios para vocês praticarem um pouco. Classifique os eventos em certo ou impossível, possível, mas não certo. Escreva 2 eventos que podem ocorrer em sua vida que você classificaria como certos, impossíveis, possíveis, mas não certos, muito prováveis. Pense em algumas coisas para ver isso, como presente, algum presente que você acha que ganhe, alguma coisa que você com certeza não vai ganhar. Pensa no crush, sei lá, às vezes, né? Possíveis, mas não certos, que é uma pessoa que você já deu uma flertada, enfim. Eventos muito prováveis, pensem por esses aspectos aí, bom? Imagine que um casal pretenda ter 3 filhos. Construa o espaço amostral que representa os possíveis sexos de cada filho. Use o ou a para representar menino ou menina, respectivamente. Então vocês vão fazer algo parecido com os lançamentos de um dado, bom? E eu gostaria muito de ver os resultados dessas atividades aí. Numa urna foram colocadas 6 bolinhas, sendo 6 vermelhas e 14 amarelas. Qual a probabilidade de a bolinha retirada ser vermelha? A probabilidade é de 6 em 20. Tá? E a mesma coisa vocês vão fazer na letra B com essa análise aí. Lembrando, dificuldade que tiver, comenta. Eu sei que eu estou sendo chato com isso, mas é para ver se você esclarece suas dúvidas. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? A roleta em forma de disco está dividida em setores. Suponha que você vai girar o ponteiro dessa roleta. Em que setor é mais provável que o ponteiro pare? Justifique sua resposta. Essa tá tão no desenho que eu não vou nem comentar. Tá bom? Pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de compartilhar as suas dúvidas e perguntarem. Estou aqui para te ajudar, não para te prejudicar, hein? Até a nossa próxima aula, pessoal.